Tudo bem? Eu sou o pastor Hélio Júnior, sou pastor da Primeira Igreja Batista em Xangri-Lá e hoje falaremos um pouquinho sobre o serviço diaconal. Esse curso que foi formado primeiro no coração do Senhor, depois passado para o coração do pastor André da Segunda Igreja Batista da Grama, que está proporcionando esse curso intensivo para que no próximo dia 27 vocês possam passar pelo conselho e assim então ser reconhecido ali pela Adbert como diáconos. Vocês que já trabalham como diáconos nas suas igrejas. E hoje, esse primeiro vídeo aqui, esse primeiro curso, é apenas uma passagem daquilo que teremos durante esses dias aí. Então hoje será uma coisa bem tranquila, bem simples, lembrando primeiro sobre o significado da palavra diácono, que é servo ou ajudante. Eu gosto sempre de frisar que diáconos não são ajudantes da ceia, ou melhor, garçons de ceia. Diáconos veio para servir, diáconos veio para somar. Em um mundo onde pastores vivem em ministérios solitários dentro da igreja, diáconos são eleitos pelo Senhor e pela igreja para ajudá-los. Hoje temos diáconos locais, aqueles diáconos que são consagrados pela igreja de forma natural, são diáconos locais. E os diáconos que passam pelo conselho, que onde chegar em alguma igreja batista, serão ali considerados, através da sua carta de transferência ou não, ou por aclamação, serão considerados diáconos também. Dependendo ali vou dizer assim, legislação da igreja batista local. Mas enfim, vocês precisam guardar algumas coisas no coração de vocês, em especial alguns versículos. O primeiro é 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 8, 9, 10, 11, 12 e 13, que vai falar ali, vai dar o direcionamento de como um diácono e uma diaconisa deve ser. E o principal texto também, eu vou ler para vocês, está lá em Atos capítulo 6, que diz assim, Ora, naqueles dias, multiplicando-se em número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Hoje, muitos pastores acabam abandonando certos departamentos para fazer outras coisas. Por isso, a importância dos diáconos. Continuando, mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e da sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. Prosélito de Antioquia, apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então, o capítulo 6 de Atos vai falar o porquê da criação dos diáconos. Aqui vai falar o texto sobre 7 diáconos, mas isso não é regra para que na sua igreja tenha 7 diáconos. Isso aí vai ser do coração da amada igreja, do pastor e de todos da congregação. Então, meus irmãos, minhas irmãs que estão assistindo esse vídeo, que estão passando pelo curso de diácono,
da Segunda Igreja Batista da Grama. Que vocês sejam cheios do Espírito, cheios de sabedoria, homens de fé, mulheres de fé, e que possam ajudar na igreja de vocês, ao pastor de vocês. Vocês vão precisar servir algumas mesas. Que mesas são essas? A mesa do Senhor, onde você vai ajudar na estrutura da igreja, ajudar o seu pastor, será um braço do seu pastor. A mesa, formalmente falando, dos elementos da ceia, a mesa do pastor e os órfãos e as viúvas. Estudaremos também, teremos vídeo aqui onde falaremos de algumas coisas. E eu vou deixar aqui para vocês, lá na apostila, na página 2, que vai dizer assim: sabedor que sou que o grau de conhecimento exigido de um candidato ao ministério diaconal do serviço não pode ser tão rigoroso quanto a um candidato do ministério pastoral. Fiquem tranquilos sobre o dia do concílio. Tranquilos, aqui na apostila, na página 2, já está falando sobre isso. Afinal, quanto ao ministério da palavra do pastor, é preparado um seminário de teologia por um período que gira em torno de 4 anos, isso mesmo. Eu sou pastor Hélio Júnior, onde sou professor no Seminário Batista Teológico Metropolitano, em Belford Roxo, e também dei aula no Seminário Batista Belforrochense e tenho cursos de seminários hoje online. Fiz seminário durante 4 anos. Esse pastor que vos falo aqui no vídeo também foi diácono com muito orgulho. Eu fui na época o diácono mais novo da Associação Batista Belforrochense. E eu lembro do dia do meu concílio, onde minha esposa estava grávida. E depois no concílio pastoral, que minha esposa também estava grávida da nossa segunda filha. Então, quanto ao diácono, foi momentos maravilhosos. Eu era diácono e minha esposa não. Então, às vezes se confundia. Claro que minha esposa sempre foi e sempre será minha ajudadora, a mulher que edifica o meu lar, que cuida, minha orientadora, minha conselheira, por muitas vezes minha diaconisa e por muitas vezes minha pastora. Mas quem foi consagrado no dia do diácono foi ao ministério diaconal, foi apenas eu. Continuando aqui na apostila, você é separado, preparado e consagrado pela própria igreja. Eventualmente pode receber apoio externo, nada além disso, meus irmãos. Por ocasião do concílio examinatório, compete-lhe responder algumas perguntas de prática, que ousei, no caso aqui o autor, classificá-las em blocos e pesos, como veremos adiante. E de nada adiantará um conselho arrojado que vise arrancar do candidato respostas claras, profundas, por exemplo, acerca de doutrinas bíblicas tais como essas doutrinas bíblicas que eu vou falar aqui, que está na apostila. Talvez vamos dar uma pincelada, mas fiquem tranquilos, vocês já têm esse ministério na vida de vocês. E as perguntas do dia conselho, que eu vou colocar aqui um resumão, não que falaremos todas as perguntas, mas teremos um vídeo só das perguntas de conselho diaconal, mas daremos uma pincelada sobre bibliologia, que é o estudo da Bíblia, angelologia, que é o estudo ou doutrina dos anjos, cristologia, o estudo acerca de Deus, teologia sistemática, dogmática ou contemporânea, que é o estudo acerca de Deus. Soteriologia, o estudo ou a doutrina da salvação. Hamartiologia, o estudo ou a doutrina do pecado. Eclesiologia, o estudo da igreja. Pneumatologia, o estudo ou doutrina do Espírito Santo. E antropologia, que é o estudo do homem. E é claro que se o candidato for detentor de tais conhecimentos, tanto para melhor, mas isso não será condição sim para esse candidato que
ele entenda a necessidade da igreja local em demandas diárias. Neste ministério de serviço, um candidato ainda que, desprovido da capacidade intelectual privilegiada, mas verdadeiramente convertido. Gente, preste atenção. Vou repetir de novo que frase linda que o autor colocou aqui na nossa apostila na página 3. Neste ministério de serviço, vocês, diáconos, diaconisas, um candidato ainda que desprovido de capacidade intelectual privilegiada, mas verdadeiramente convertido e comprometido com a obra de Deus, será uma bênção para a igreja local. Afinal, esta sempre foi e sempre será a necessidade da igreja. Então, meu irmão, minha irmã, fiquem tranquilos quanto a esse curso. Colocaremos mais vídeos aqui falando sobre todas as aulas até o dia do concílio. Colocarei também, como eu falei, um jogo de várias perguntas que cairão no concílio, mas o que eu preciso saber de vocês, por que vocês são diáconos? O que eu preciso saber de vocês, o que levou vocês a ser um candidato a diácono e a diaconisa? E em especial, como foi dito aqui na página 2 e 3 da nossa apostila, se vocês tenham capacidade boas e claras de bom entendimento, que seja perfeitamente isso elevado na sua igreja. Mas, em primeiro lugar, que vocês sejam crentes verdadeiros para a obra e comprometidos para a obra do Senhor. Graça e paz.